vamos dar início ao nosso estudo cantando Cordeiro de Deus. Poderoso é Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é Senhor nosso Deus. Poderoso é Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é Senhor nosso Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e, de geração em geração, a sua fidelidade. Vamos falar com Deus em oração. Senhor, obrigado porque o Senhor nos chamaste para servir ao Senhor
nesta obra tão gloriosa, que exalta o teu santo nome, o teu reino, o reino de justiça, de paz. E nós temos, ó Deus, essa alegria de viver neste reino, no meio das lutas, das provações. O Senhor é bondoso, gracioso para conosco. Obrigado porque neste momento vamos estudar a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar. Sonda-me, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha
Nós vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, na carta que escreveu Tiago, capítulo 1, o versículo 1. Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Irmãos, nessa noite vamos apresentar esta carta, composta de 5 capítulos, escrita por Tiago, que é o autor desta carta. Há várias discussões que, quando estudamos o Novo Testamento, pelo menos 4 Tiago são apresentados. Um deles, apóstolo, mas jamais poderia o apóstolo ter escrito esta carta, uma vez que, ao estudarmos Atos, no capítulo 12, ali o Tiago, o apóstolo, ele foi morto. Portanto, quando nós olhamos no capítulo 15 de Atos, nós encontramos um outro Tiago que era líder da igreja em Jerusalém, um homem de uma postura de líder e conciliador. E quando então vamos comparando com os demais Tiago, vemos que este Tiago aqui é o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão por parte de mãe, uma vez que o Senhor Jesus, ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, este homem que temos aqui, que escreve esta carta, é o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, vários estudiosos, os mais conservadores, consideram como sendo coerente com o que temos nesta carta. É verdade que os irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro de um período do ministério do Senhor, não acreditaram nele como sendo o Salvador, o Senhor. Mas depois, ao olharmos o decorrer da história, principalmente depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, vemos que seus irmãos creram nele como Senhor e Salvador. Outra coisa importante dentro desta carta, além de apresentar o Senhor Jesus como sendo aquele que dirige todas as coisas, a vida de todo o seu povo, no meio da tribulação. Essa é a proposta de Tiago aqui. Mas ele vai tecendo em termos de conselhos práticos, que nós já se referimos em outras mensagens, que a carta de Tiago é uma carta de sabedoria. Então, essa carta mostra a profundidade do viver cristão, do viver na obra do Senhor, o realizar a obra do Senhor, o servir a causa do Senhor, no meio das lutas, no meio das provações, mas com essa consistência em sabedoria, ou vivendo uma vida de sabedoria. E podemos olhar agora a maneira como que Tiago apresenta. Ele se apresenta aqui à igreja, e ele começa da seguinte forma: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que podemos ver aqui é a humildade de Tiago.
Ele poderia apresentar aqui como sendo, olha, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém. Tiago, o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, aquele que é considerado por Paulo como sendo o pilar da igreja. Ele tem muitas maneiras de colocá-lo aqui, mas ele coloca desta forma: Tiago, servo. O que é um servo? É alguém que se dispõe. E é interessante aqui a maneira que é colocado. Ele é servo não por obrigação, mas ele é servo com um ato de gratidão. E ele então coloca: Tiago, servo do Senhor Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. É importante nós observarmos aqui, né, como que ele agora relaciona com o seu irmão mais velho. Ele está chamando ou falando: olha, eu estou a serviço do meu irmão mais velho. Eu estou a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui uma atitude muito bonita na vida de Tiago, que serve para todos nós. É a atitude de servir. Como podemos olhar no Salmo 100, quando somos convidados a servir ao Senhor com alegria, não com tristeza, não com murmuração, mas servir ao Senhor com alegria. Ou então no cântico que podemos entoar: sonda-me, usa-me. E aí nós então temos a disposição dentro desta música, mostrar a maneira que o Senhor vai nos usando, vai aqui comparando com algo do dia a dia, e joga em termo, ou coloca na nossa vida espiritual, como podemos servir ao Senhor. Aqui já vem a primeira aplicação. Você no corpo de Cristo, você servindo ao Senhor, você se considera um servo do Senhor? O servo é aquele que está à disposição. O servo é aquele que o mais importante não é a sua pessoa, e sim a pessoa do seu Senhor. O servo é aquele que está à disposição para agradar ao seu Senhor, fazer a vontade do seu Senhor, está à disposição dele a qualquer momento. E é dessa situação, então, que podemos ver aqui um servo permanente do Senhor Jesus. Essa primeira característica que podemos ver nesta introdução é quando ele coloca em termos da sua humildade. É importante dentro do corpo de Cristo. Não há lugar para vaidade. Dentro do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, não há lugar para senhores, porque aqui tem o Senhor, que é o Senhor de todos nós, o Senhor Jesus. No corpo de Cristo é um lugar de servo para servir ao Senhor. Mas há uma outra coisa muito importante que encontramos nesta introdução aqui. Além de ele colocar Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, podemos ver que esta expressão de Deus e do Senhor Jesus, ele está comparando, ou está colocando o seu irmão mais velho na mesma igualdade de Deus. Ou em outras palavras, Tiago reconhece aqui a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus. Irmãos, há algo tão bonito aqui. Considerando de fato que este é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, podemos perceber que este homem conviveu com o Senhor quando criança, na mesma casa, tendo a mesma mãe. Creio que compartilhando das mesmas brincadeiras, comendo junto, uma vida comum do lar. Mas chega um momento que ele reconhece que aquele
com quem ele brincou, com quem ele dormiu, com quem ele conviveu. Era mais do que um ser humano. Aquele que estava ali era o próprio Deus. Então, por isso, ele direciona que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus. Que ele está reconhecendo em termos da Trindade. Ele está reconhecendo aqui a natureza humana do Senhor, mas ao mesmo tempo ele está reconhecendo a natureza divina do Senhor. Ele reconhece então que aquele que ele conviveu era humano, mas também divino. É o que nós declaramos em termos dos nossos credos, que o Senhor Jesus, ele é Deus, com duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. E dentro dessa natureza humana, ao nascer de Maria, sendo concebido por obra do Espírito Santo, ele fez isso para que se tornasse nosso irmão. Então, olha que coisa bonita. Ele está servindo ao irmão, mas está a serviço desse irmão que ele reconhece que é Deus, que é o Senhor da glória. E podemos olhar que, conforme já relatamos, em alguns momentos, a própria família teve dúvida com respeito ao senhorio do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, olha Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Percebe? Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, as pessoas então começam a ver aquilo que ele fazia, os milagres. E várias pessoas chegavam perto dele. Contudo, os seus parentes, ao ver aquela situação, o julgamento precipitado é de que ele estava louco, estava fora de si. Então, por isso, saíram com o intuito de prendê-lo. Porque não poderia desenvolver, não poderia fazer aquilo que estava fazendo. Em uma outra época, vemos também a atitude dos seus irmãos. Em João capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que se preocupe ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos. Dentre eles, Tiago, cria nele. Mas vemos a obra de Jesus na atuação do Espírito, mudando a vida de seus irmãos. E agora, esta carta tão rica, para alguns é o primeiro escrito do Novo Testamento, a primeira carta que temos escrito no Novo Testamento. E Tiago, então, se coloca dentro dessa situação, servo de Deus e do Senhor Jesus. Algo aconteceu na vida de Tiago. E agora, então, ele reconhece Jesus como sendo o seu Senhor, o seu Salvador. Irmãos, aqui há algo importante para o testemunho da divindade do Senhor. O próprio irmão que conviveu, o próprio irmão, por um período, desacreditou
daquilo que era o Senhor, agora reconhece que, de fato, aquele é o Senhor Jesus, o Rei eterno, o Deus eterno. Então, podemos ver, primeiro ele mostra, Tiago mostra em termos da sua humildade. Mas agora vemos aqui que há esse reconhecimento da glória do Senhor Jesus. Mas há uma outra coisa muito importante nesta introdução aqui, que ao dirigir a igreja a esta carta, ele fala: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. As 12 tribos. Irmãos, aqui temos uma coisa muito importante. É que fala do plano de Deus. A unidade do plano de Deus é a unidade da igreja do Senhor. Veja bem que ele coloca as 12 tribos. Essa é uma linguagem usada no Antigo Testamento. Quando vem de início com os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. E vemos então a igreja que sai ali, o povo de Israel que dali nasce e é uma nação agora a peregrinar pelo deserto, e sempre com essa designação, as 12 tribos. E agora ele coloca essa mesma linguagem das 12 tribos para a igreja do Senhor. E é importante aqui que quando olhamos as 12 tribos do povo de Israel, nós pensamos em peregrinação, pensamos em provações, pensamos em caminhada. E é exatamente isso que ele vai tratar. Mas há algo que precisamos ver aqui, que ele está mostrando, que o Senhor não tem dois povos, Israel e a igreja. Sempre ele trabalhou com um plano, o seu povo. E por isso, então, ele vai chamar a igreja aqui, as 12 tribos. Há algo que continua. Há algo que não foi interrompido. A igreja do Senhor, ela nasceu no Antigo Testamento. Teve a sua continuidade no Novo Testamento. É a mesma igreja que nós fazemos parte. É o povo de Deus. Então, por isso, tem essa expressão em termos das 12 tribos, mostrando a unidade do plano de Deus. O plano, não há o plano B, é o plano de Deus para a sua igreja. Mas também temos uma outra coisa importante dentro dessa introdução, que ele coloca as 12 tribos que se encontram na dispersão. 12 tribos que estão espalhadas, usando a mesma situação da caminhada do povo de Israel no deserto. Quando o povo de Israel caminhava para o deserto, então era o povo da dispersão. Ou, em outras palavras, em uma outra palavra para substituir esta aqui, podemos dizer, da peregrinação. O povo que se encontra na peregrinação, são dispersos nessa vida, neste mundo. A igreja do Senhor, ela está espalhada, ela está dispersa por todos os lugares. Portanto, ao estar dispersa, há lutas, há provações, há várias coisas que surgem na nossa caminhada. E é isso, então, que ele vai introduzir a partir do versículo 2 desse capítulo. Ele vai falar de provações. Mas antes de ele falar das provações que passamos aqui, ele se apresenta, ele mostra em termos da sua humildade. Mas ele fala do Senhor da igreja, um Senhor cheio de glória. Ele fala do plano de Deus
O plano de Deus é único, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por isso, para nós é importante a leitura, o conhecimento do Antigo Testamento, como também é importante o conhecimento do Novo Testamento, porque é a história do povo de Deus, é a nossa história. E a outra coisa vai falar dos que se encontram na dispersão, as 12 tribos que se encontram na dispersão, ou que está espalhado. Era um momento de sofrimento, era um momento de luta. E por isso, então, ele mostra, há uma peregrinação. E por causa dessa peregrinação, teremos provações. Podemos aplicar este estudo. Em primeiro lugar, perguntando, de que maneira você está servindo ao Senhor? Você tem alegria de servir ao Senhor? De ser um servo do Senhor? De estar à disposição do serviço ao Senhor? A outra coisa, no serviço que você presta ao Senhor, quem é exaltado? Você ou o Senhor Jesus? Aqui ele coloca, servo do Senhor Jesus. Irmãos, é muito importante ao realizarmos a obra do Senhor, que haja disposição nas nossas vidas para o serviço, mas que em tudo o Senhor seja exaltado. Podemos lembrar das palavras de João Batista, quando ele disse, convém que ele cresça dirigindo ao Senhor Jesus, e que eu diminua. Em uma outra ocasião, ele, referindo ao Senhor Jesus, ele disse que não era digno de nem desatar a correia de sua sandália. De que maneira nós nos dispomos para servir ao Senhor? Há disposição em servir ao Senhor? E ao servir, nós o exaltamos o seu santo nome? A outra coisa, meus irmãos, que precisamos olhar, de que maneira nós encaramos a leitura da palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Olhamos como sendo uma história antiga, que não tem nenhum relacionamento conosco, ou quando nós olhamos, quando lemos a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos essa palavra que fala da nossa história, fala da redenção do Senhor, do plano do nosso Deus, para a redenção das nossas vidas e deste mundo. A outra coisa é como que nós encaramos, como que nós enfrentamos essa nossa peregrinação, principalmente nestes dias que estamos nos nossos lares. Estamos, poderíamos dizer, dispersos. Não estamos reunidos no mesmo local. Como que está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Como está a sua vida de dedicação no serviço a outras pessoas, através dos meios disponíveis? Como que você está servindo ao Senhor? É interessante que, ao ver a maneira que Tiago apresenta a sua carta, ou apresenta ele mesmo, e se direciona ao povo para quem ele está escrevendo, podemos então entender do que irá se tratar esta carta. Eu quero convidar você, neste momento, a cantar de uma maneira reflexiva o cântico espiritual, Um Servo Teu. Faz-me um servo igual a ti, manso e humilde, Senhor, sempre ajudar
ser um servo teu. Faz-me ser um servo teu. Faz-me um servo igual a ti. O amor da cruz repartir. É todo ser te conhecer, a todo custo servir. Faz-me ser um servo teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo teu. Quero junto a ti ficar, para o teu amor jorrar. Faz-me ser um servo teu. Faz-me ser um servo teu. Vamos falar com Deus em oração? Quero convidar o reverendo Marcelino que ore a Deus. Seja bendito o Senhor, nosso Deus, mais uma vez, pelo rico privilégio de podermos ouvir Tua palavra. Ouvimos, a Deus, instruções que no passado, Teu servo Tiago, como mesmo se apresenta como servo do Senhor, sendo irmão consanguíneo, sendo irmão carnal, mas reconhecendo o senhorio do Senhor sobre a vida dele, dando-lhe, ó Deus, no privilégio de poder servir, fazer isso com dignidade, entendendo o lugar do Senhor, tanto na vida dele, tanto quanto na vida de todos os com os quais Jesus se envolvia. Um tempo oportuno que ele teve de fazer isso, e podendo servir num tempo, ó Deus, de oportunidade, quando pessoas estavam distantes, dispersas por perseguições à igreja naquele tempo, e o Senhor utiliza do teu servo para poder falar situações que fossem estimuladoras, que trouxesse novo alento, fé, focando a Deus de forma muito intensa e específica na pessoa do Senhor, como o Senhor da igreja, o Senhor da glória, o Deus encarnado. Por isso, ó Deus, nos tempos que nos permite poder passar por situações aflitivas também, que o nosso olhar, como servos do Senhor, possa ser intenso na Tua pessoa, no Teu poder, no Teu domínio sobre todas as coisas, de maneira, ó Deus, que nossa vida se ache direcionada pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, em tudo, como já podemos cantar, como já podemos ouvir, nos fazermos servos do Senhor em todas e quaisquer situação, de forma que possamos servir ao próximo, servindo dessa forma ao Senhor. E que de fato em nós e através de nós cresça o Senhor e a Sua palavra, e nós, ao nos tornarmos servos, sejamos pelo Senhor sustentados e protegidos e guardados. Assim seja, Deus, nós pedimos gratos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja sobre nós, irmãos, família do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.